Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma manhã para mais uma escola bíblica dominical Cristo em Nós. Quero cumprimentar a todos com um bom dia, a paz do Senhor. Queria já de antemão estar pedindo para quem entrar esteja compartilhando aí com a gente, para a gente, no caso, com os outros irmãos, em nome de Jesus, porque daqui a pouquinho nós estaremos começando a nossa escola bíblica. Estaremos começando uma aula que tem como tema Evangelhos Sinóticos, ok? Eu não sei se todos já ouviram essa palavra, sabem exatamente o que significa Evangelhos Sinóticos, mas nós estaremos conversando um pouquinho sobre Evangelhos Sinóticos. Diminuiu aqui, estávamos com 5, aí foi para 4. Vamos aí deixar com que faça 5 irmãos aqui, estejam 5 irmãos aqui conosco, para que a gente possa começar a nossa escola bíblica mais uma vez aí, voltamos para 5. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo, então, sem mais delongas, amém. A pastora Daniela botou Evangelhos Sinóticos, A nossa tia aí, Denise Pereira, está conosco também, em nome de Jesus Cristo. E, mais uma vez eu digo, os irmãos que forem entrando, dá um oizinho aí pra gente, fala, tô aqui, que algumas vezes a foto que aparece aqui pra gente é uma foto de um desenho e não fica muito claro, então a gente precisa estar assim, tendo certeza que é o irmão. Algumas vezes a pessoa pega o telefone do irmão, da irmã, do pai e da mãe, e aí a gente confunde aqui nos nomes, tá ok? Então eu falo, tô aqui, eu sou fulano, tô aqui, tá ok? Em nome de Jesus. Também quero dizer que hoje minha mamãe faz aniversário também, Estou feliz, em nome de Jesus Cristo, por mais um ano de vida da minha mamãe Terezinha, que está fazendo mais um aniversário, dia 31 de maio de 2020, Aí daqui a pouco eu vou pedir para ela dar um oizinho aqui para mim, Dá um oi aqui, pessoal. Aí ela Olá! Aqui, ó. Tudo bem? Fazendo aniversário, daqui a pouco vai ter churrasco, bolo, tudo que nós temos direito. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre evangelhos sinóticos, ok? Então, a princípio, o que nós vamos comentar aqui é algo que eu queria até que nós prestássemos atenção. É a tia Denise aqui, ó, ali de cima, a paz do Senhor, irmãos. Denise, a tia Denise. Glória a Deus. A tia Denise, eu já conheço aqui a carinha do neném aqui que aparece na foto dela. Seja bem-vindo, tia Denise. Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre evangelhos sinóticos. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre evangelhos sinóticos. Ok. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos. Ok? Nós temos o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Tá? Antes de nós começarmos, coloque aí a sua vida diante do Senhor, coloque o seu coração diante de Deus. Se você quiser fechar os seus olhos, nós faremos uma oração para estarmos começando a nossa escola bíblica em nome de Jesus, ok? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse momento, na tua presença, o momento que tu tens nos dado saúde, tu tens, Senhor, colocado a tua paz sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, pedimos para que tu nos alimentes, Senhor, nesta tarde. Queremos conhecer mais um pouquinho da tua palavra, queremos aprender mais de ti, queremos receber um alimento vindo do teu trono. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, nos faça sensíveis à tua voz. Senhor, queremos sair daqui saciados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus. Nosso irmão Marcelo entrou aí também, Marcelo Grego, bom dia, a paz do Senhor. Que Deus esteja sempre abençoando a irmã Terezinha, felicidades para a irmã e toda a sua família. Glória a Deus. Ela tá para lá, foi lá para a cozinha, irmão Vitor. Daqui a pouco vou mandar o seu recadinho aí, tá? E o seu abraço para ela também, em nome de Jesus. Então, queridos,
Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos 4 evangelhos, né? Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Resumindo, nós podemos dizer assim, que nós enxergamos, quando nós olhamos para a Bíblia, para o Novo Testamento, nós enxergamos os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Ok? Evangelhos sinóticos e evangelhos de João. Tá? Isso significa que os evangelhos sinóticos são os 3, Mateus, Marcos e Lucas, e evangelho de João. Então, é para que a gente possa assimilar isso. Existem os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e os evangelhos de João. Né? A pergunta de hoje é que, por que os 4 evangelhos? Porque quando eu era novo convertido e eu comecei a ler a Bíblia, era interessante que eu comecei a ler o livro de Mateus. Eu li o livro de Mateus, aí comecei a ler, daqui a pouco foi toda aquela saga, aquela história de Jesus Cristo, depois morte, né, ressurreição, ascensão, né, recado de Jesus para a sua igreja, Jesus ali sendo assunto aos céus. Aí acabou a história de Jesus no livro de Mateus. Agora vai dar continuidade, vamos ver o que vai vir pela frente. Daqui a pouco começa de novo na história de Jesus, no livro de Marcos. Aí eu fui lendo, passei pela história de Jesus novamente. Daqui a pouco, o que aconteceu? Acabou a história de Jesus, glória a Deus. Aí comecei o livro de Lucas, começou de novo, mais uma vez, a história de Jesus. Né? Ainda bem que a vida de Jesus nunca cansa, né? Porque, mais uma vez, fui ali lendo, aprendendo, assimilando. Aí acabei ali no livro de Lucas, sobre a história, a vida de Jesus. Vamos começar agora o livro de João. O que vai vir pela frente aí? História de Jesus novamente. Então, 4 vezes na história de Jesus. Aí algumas vezes surge essa confusão na nossa mente de por que 4 evangelhos. Né? Aí que a gente começa a separar, como eu falei aqui antes, no começo, os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Por quê? Por que evangelhos sinóticos? Grego, língua grega. O que significa? Então, primeiro, a gente vai entender o que significa a palavra evangelho. Ok? Então, irmãos, naquela época, lá a época do período romano, até um pouquinho antes, né, Império Romano antes, um pouquinho, as nações entravam em guerras, os impérios entravam em guerras. E o que acontece? O império que ganhava, havia um costume para as pessoas que ganhavam a guerra. O que eles faziam? Eles passavam a anunciar para o seu povo a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que eles ganharam a guerra. Né? Inclusive, eu ouvi falar que havia um mensageiro que enviava essa mensagem, essa boa notícia para as pessoas, que eles ganharam a guerra. E esse mensageiro era chamado de Eugélium. Não era o nome da pessoa, não, era a função da pessoa, Eugélio. Né? Então, exatamente, e existe esse nome no grego, o nome Eugélio, né? É um nome grego que ele é dividido em 2 partes, né? Eugélio, bom, angelium, mensagem. Então vamos dividir de novo. Angélio. Eu estou falando, eu não estou pronunciando da maneira que realmente se pronuncia em grego, mas eu estou falando de uma maneira meio aportuguesada para que nós possamos entender exatamente aquilo que nós queremos falar, né? Eugélio. Esse Eugélio, né, ele se divide em 2 partes. Significa bom e angelium, mensagem, né? Então, juntando essas 2 coisas, né, isso significa boa mensagem, ou seja, boa notícia, né? Ou seja, boa nova. Então, quando esses impérios ganhavam essas guerras, eles costumavam dar essa boa notícia para as pessoas. Ou seja, era uma boa nova, uma boa notícia, uma novidade. Olha só, ganhamos
a guerra. Então, o que aconteceu com a vinda de Jesus? Quando Jesus começou a anunciar a palavra de Deus para as pessoas, a novidade que havia com relação ao reino de Deus, porque as pessoas tinham uma noção de Deus totalmente deturpada do que a Bíblia colocava para a humanidade. Então Jesus ali veio, né, deturpada. Por quê? Não era nem para acontecer isso, porque lá atrás no Antigo Testamento havia lei, havia palavra de Deus, né? Mas com o tempo o povo, até os religiosos foram se corrompendo, então a palavra de Deus ficou um pouco deturpada. Aí Jesus veio trazendo uma boa notícia, um refrigério para a humanidade, né? E as pessoas consideraram essa notícia como boa nova, assim como acontecia com os reis que davam essas boas novas. Então eles consideraram que essa notícia de Jesus acerca do reino de Deus era uma boa nova. E isso ficou enraizado no Evangelho. A partir do momento que a igreja começou a crescer, a evoluir, as pessoas começaram a pregar o Evangelho, se espalharem pelo mundo através dos missionários, todas as pessoas tiveram esse nome Evangelho como a divulgação da palavra de Deus. Daí, só para a gente ter uma ideia de onde surgiu os evangelhos. E voltando ao nosso assunto, o que acontece? Existem os evangelhos sinóticos. Eu não gostaria de falar hoje sobre o evangelho de João, né? Eu não quero falar sobre todos os evangelhos e também eu não vou dar uma aula sobre detalhes do livro de Mateus, Marcos e Lucas, não, tá? Mas é só para que a gente tenha uma noção do que é evangelho sinótico. Então eu não quero falar sobre o evangelho de João, eu quero me prender aos evangelhos sinóticos. Sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Mais uma vez, Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Sinóticos também é uma palavra grega, sinópticos, que também ela é dividida em duas partes. A primeira parte, sim, que significa juntos, né? E a palavra óptico, né? Ou ótico, né? A gente já tem uma ideia, ótico, ótica, ótica. Aqui, ó. Então, sim é junto e ótico é ver. Juntando as duas partes significa ver junto. Então, isso significa que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são vistos, eles são abordados através de uma mesma visão, através de uma mesma perspectiva, né? Eles são semelhantes, eles são parecidos, são iguais. Por isso que foi dividido os evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e o evangelho de João, porque o evangelho de João é um pouquinho diferente dos evangelhos sinóticos, né? Quando nós olhamos para o evangelho sinótico, a estrutura principal é ali João Batista, Jesus nascendo, sendo batizado, Jesus sendo tentado, aí ministério de Jesus. Os evangelhos sinóticos, eles seguem essa estrutura. Porém, o evangelho de João, ele é diferente. No evangelho de João, ele já começa espiritualizando a coisa, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha só o mistério, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? A palavra de Deus coloca, o livro de João coloca a purificação do templo no começo, ali no começo da história, a purificação do templo. E os evangelhos sinóticos colocam no final, né? Então, o que acontece? Então a gente começa a ver uma diferença de estrutura. Então foi separado o livro de João, o evangelho de João, e o evangelho, né, de Mateus, Marcos e Lucas, que é chamado de evangelho sinóticos. Tem a Ana Paula entrou, a paz do Senhor, minha irmã Ana Paula, e a Patrícia, nossa irmã Patrícia, queridona aí, né, esposa do nosso irmão Antônio, essa família linda. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda, né? Então a gente vê que existe. Então é só para a gente entender
o que nós estamos olhando, sobre o que nós estamos nos debruçando. Evangelhos sinóticos. São os evangelhos que foram escritos, mais uma vez, sobre a mesma perspectiva, sobre a mesma visão, sobre o mesmo ponto de vista. Então, quais são as semelhanças desses evangelhos? Por que eles são iguais? Porque eles são semelhantes. Então, o que acontece? As várias histórias, elas são as mesmas dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Né? Então, assim, não são idênticas, mas são mais ou menos as mesmas histórias. Em algum livro falta um, em algum livro tem outra a mais, mas são as mesmas histórias. Elas são contadas na mesma sequência, né? Vem primeiro a história A, depois vem a história B, depois vem a história C, diferente do livro de João, por isso que ele foi separado dos outros livros. Então, ele é contado na mesma sequência, né? E esses evangelhos sinóticos, eles têm uma mesma maneira, um mesmo estilo de passar a sua mensagem, tá? Amém, amém, querida, amém. Irmã Patrícia, Deus abençoe, amada, em nome de Jesus, tá? E então, a palavra de Deus nos mostra que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm uma mesma maneira de passar a mensagem. Ou seja, evangelhos sinóticos. Ok? Então, mas esses evangelhos, eles têm as suas diferenças entre si. Tá? Eles têm as suas diferenças entre si. Quais são as suas diferenças que eles têm? Tipo assim, o propósito é diferente. Tá ok? Cada um, Mateus, Marcos e Lucas, eles passam uma mensagem diferente para um povo diferente. Ok? Enquanto o livro de Mateus está passando uma mensagem para o povo A, o livro de Marcos está passando uma mensagem para o povo B. E o livro de Lucas está passando uma mensagem para o povo C. Tá ok? Então, eles estão dando ênfase a situações diferentes, a povos diferentes. Então, só para a gente entender por que eles são semelhantes, eles são sinóticos. Porque eles têm uma mesma maneira de contar a sua história. Né? A história de Jesus, o Evangelho de Jesus, nos três, vem na mesma sequência. São praticamente as mesmas histórias, com a mesma estrutura. Mas eles têm uma diferença entre si, porque os objetivos, a ênfase e o povo, a mensagem é uma mensagem diferente. Cada um tem uma mensagem. Então, quando nós olhamos aqui para a questão dos autores, né? Livro de Mateus, o autor Mateus, Evangelho de Marcos, o autor Marcos, Evangelho de Lucas, né? O nosso querido irmão Lucas. Quando nós olhamos, esses autores, eles tiveram um trabalho para elaborar os seus evangelhos, os seus livros, tá ok? Fizeram, creio, pesquisas, entrevistaram pessoas, alguns aqui foram testemunhas oculares, né? Alguns aqui andaram com Jesus, então eles escreveram aquilo que eles anotavam, eles escreveram aquilo que eles viam. Eles eram testemunhas oculares, alguns eram testemunhas oculares, então eles anotavam o que via, mas não só pelo fato, desculpe, não é o porquê eles foram testemunhas oculares que eles estavam a todo tempo junto com Jesus. Algumas vezes não. É só olharmos para a questão da transfiguração, ali ó, Pedro, Tiago e João. Cadê Mateus? Não estavam. Então, alguns assuntos eles tinham que conversar, perguntar como é que foi. Não é verdade? Tinham que perguntar. Então, existiam algumas situações que era só Jesus e João.
E cadê os outros? Né? Cadê Pedro? Né? Então, o que acontece? Então, algumas situações, ainda que eles fossem testemunhas oculares, eles tinham que perguntar. Então, o que acontece? O que a gente entende que foi feito aqui na elaboração dos evangelhos? Se tiver muito difícil, os irmãos acendem aí pra gente, faça a pergunta, para que a gente possa, de uma maneira, né, à medida do possível, tá facilitando a compreensão. Tá ok? Então, como eles faziam, amados? Eles faziam isso, investigavam, eles procuravam adquirir informações, né? E aí vem a dúvida, o que eles foram exatamente? Eles foram compiladores ou eles foram redatores? Qual é a diferença desses dois? O que é um compilador? O compilador, o que ele faz? Ele pega tudo, junta tudo e não deixa passar nada e coloca tudo. É um compilador, né? Mas o redator, o que ele faz? Ele pega todas as informações, mas ele pensa assim, mas eu quero passar uma mensagem. Então vai ter informação aqui que não vai ser necessária. Então eu não preciso colocar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma filtrada, vou tirar algumas coisas, né? Para que eu possa passar a mensagem certa ao povo certo. Então nós entendemos que os autores dos evangelhos, eles foram mais redatores do que compiladores. Por quê? Já que cada livro tinha uma mensagem diferente para um povo diferente, nós entendemos que tudo aquilo, né, que eles adquiriram, todos os testemunhos que eles escutaram, eles filtraram, elaboraram um livro para enviar a um determinado povo. Tá ok, amados? Em nome de Jesus? Então, a pergunta né, o que cada livro do Evangelho Sinótico, repetindo, Mateus, Marcos e Lucas, o que cada livro do Evangelho Sinótico queria dizer? Essa que é a nossa pergunta. O que eles queriam dizer e para quem eles queriam mandar uma mensagem, né? Então, quem tiver alguma pergunta sobre alguma coisa aí, algum assunto, né? Se alguém estiver entendendo, dê um ok. Se algum irmão não estiver entendendo, uma irmã, fale misericórdia e a gente tenta resolver aí, tirar a dúvida de quem estiver com dúvida, ok? Voltando aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pelos irmãos que estão aqui conosco assistindo essa aula, eu creio que os irmãos estão bem familiarizados com a palavra de Deus. São estudantes, né, da palavra do Senhor, né, que se esmeram em conhecer a mensagem de Jesus. Então, eu creio que sabem muito bem, já passaram pelo livro de Mateus, o livro de Marcos, Lucas e João mais de uma vez. Então, quando nós olhamos para esses 4 livros, o que nós vemos? 2 autores andaram com Jesus, tá? E os outros 2 não eram discípulos de Jesus, tá bom? Quais eram os 2 autores que andaram com Jesus? Foram discípulos: Mateus e João, ok? E quais eram os outros 2 que não andaram com Jesus? Marcos, conhecido como João Marcos, e Lucas, né, conhecido como o amado médico Lucas, tá ok? Então a gente já começa a discernir aí que desses 4, 2 foram discípulos de Jesus e 2 não foram discípulos de Jesus, tá ok? Entram meio que na história bíblica depois um pouquinho da vida de Jesus, né? Da vida de Jesus relatada nos evangelhos. Então, amados, vamos aqui passar para o primeiro autor
do Evangelho Sinótico. O primeiro autor do Evangelho Sinótico é o irmão Mateus. Eu queria dizer para os irmãos que eu pretendo, se o Senhor Jesus nos permitir, em nome de Jesus, que Ele permita, eu pretendo falar sobre o livro de João no domingo que vem, ok? Então, a gente vai dividir os evangelhos assim. Hoje nós falaremos sobre os evangelhos sinóticos e domingo que vem nós falaremos um pouquinho do evangelho de João, tá ok? Então, dos evangelhos sinóticos, nós vamos falar agora sobre o evangelho de Mateus, né? Mateus, que também aparece na Bíblia com o nome de Levi, né? Alguns até acham que, na verdade, o nome dele principal era Levi. Só que depois que ele começou a andar com Jesus, né, Jesus colocou o nome, ele começou a chamá-lo de Mateus, tá ok? Assim como aconteceu com Pedro, Simão Pedro, né, que passou a se chamar Pedro. Ali, em Mateus 9, versículo 9, Mateus 9, versículo 9, a palavra de Deus nos fala sobre o chamado de Mateus, tá? Eu vou mandar um recadinho aqui para vocês, mas é para a pastora, né? Ô, pastora, quando puder, dê um pulinho aqui, por favor, que eu estou precisando de você aqui, tá ok? Amém, irmãos? Eu vou aproveitar e usar esse veículo aí, tá bom? Para chamar a pastora aqui, para ela dar um pulinho aqui, porque eu sei que também ela está sintonizada, né? Vamos ver se ela está atenta aí ao que nós estamos falando. Creio que sim, tá bom? Então, dando continuidade, o que a gente vê aqui é que Mateus, né, ele era cobrador de impostos. Quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, né, Mateus estava na coletoria, tá? E era ali que os cobradores de impostos trabalhavam, tá ok? E aí entende-se que até Mateus era um homem até um pouco odiado dos seus irmãos judeus. Por quê? Os cobradores de impostos eram tidos como traidores. Por quê? Porque os cobradores de impostos eram funcionários do Império Romano, eram usados para cobrar imposto do povo judeu, e na maioria das vezes eles eram corruptos. Eles se enriqueciam com essa cobrança de impostos. Só que as pessoas ficavam indignadas porque eles eram judeus, eles não eram romanos. E além deles trabalharem para o Império Romano, eles algumas vezes fraudavam, né? Eles lesavam o povo judeu. Então, na verdade, eram considerados como traidores. Só uma curiosidade. Então, o que a gente olha aqui, o que a gente entende no Evangelho de Mateus é que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então, aí responde a nossa pergunta lá: para quem foi escrito? E qual foi a mensagem, né? Qual foi a mensagem que foi enviada, né? Então, mais uma vez, pastora, por favor. Então, mais uma vez, qual foi a mensagem que Mateus estava enviando? Então, primeiro, a gente entende que ele escreveu esse livro para o povo judeu. Tinha uma direção, o povo judeu, tá bom? E Mateus fez questão de apresentar Jesus como rei, né? Então é só nós olharmos para o povo. Eu queria pedir uma licencinha aos irmãos, rapidamente, só para chamar a pastora aqui, por favor, irmãos. Opa, queridos,
voltei. Desculpe, irmãos, né? Mas eu tô precisando falar aí com a pastora, de repente ela tá enrolada lá com os afazeres, né? Em nome de Jesus. A nossa querida Patrícia Machado está nos assistindo. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus Cristo. Patrícia, nós estamos falando sobre o Evangelho sinótico, tá ok? Creio que a nossa irmã Catarina também tenha entrado aí. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tá ok? Então, amados, desculpe até esse vazio aí. Tive que sair de repente, tá bom? Então, vamos lá. A palavra de Deus nos mostra que Mateus, ele escreveu o seu evangelho para os judeus e ele apresentava Jesus como rei. Quando a gente abre a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, né? Eu não vou ler tudo, mas vamos lá. Livro de Mateus, aqui. Eu não vou ler, né? O livro de Mateus, vamos lá. O livro de Mateus, ele começa falando sobre genealogia. Então, o que a gente começa a enxergar aqui no livro de Mateus, que a genealogia, aqui, Mateus 1, fala assim, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só o que Mateus, ele começa a mostrar aqui na palavra de Deus, né, no evangelho que ele escreveu. Ele começa a falar assim, ó, Jesus, genealogia, né, é aquela ascendência, né, daquelas pessoas que foram os nossos parentes, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, até chegar lá atrás, né? Então, o que a palavra de Deus nos mostra é que Mateus está falando o seguinte, ele está colocando aqui que Jesus, ele tinha um vínculo com Davi e um vínculo com Abraão. Uma das coisas mais importantes para o povo judeu, e o povo judeu sabia que Jesus, o Messias, seria descendente de Davi e seria descendente de Abraão. Seria da família de Jessé, né? Seria filho de Abraão, da linhagem de Abraão. Então, quando Mateus coloca essa genealogia aqui, ele mostra, ele tenta provar para quem conhece a palavra, para quem conhecia a lei e os profetas, que Jesus, o Messias, tinha uma ligação, tinha um vínculo com Davi e com Abraão, né? As outras pessoas, o gentio, o romano, as pessoas que viviam fora do povo de Israel, eles não tinham essa ideia. Não adiantava colocar isso aqui. Porém, Mateus queria ganhar os judeus. Mateus queria fortalecer a fé dos judeus. Então ele começa trazendo esse vínculo. Olha aqui, gente. Olha só como é que ele era o Messias. Olha só. Olha a genealogia dele. É filho de Davi e filho de Abraão. Então Mateus começa a colocar, lá no capítulo 2, ele começa a colocar as semelhanças que Jesus tinha ou passou em sua vida com relação às profecias, né? Porque existiam muitas profecias que falavam do Messias. E o que acontece é que Mateus começa a colocar aqui para o povo judeu. Olha só como a profecia está se cumprindo, né? Marcelo está falando assim, tem bênção de sonho sendo realizado esse mês em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, em nome de Jesus. Bênção de sonho, né? Eu creio que Marcelo deve estar falando do aniversário. Amém? Aqui no capítulo 2, amados, aqui, ó, capítulo 2, lá no versículo 14, a palavra de Deus diz assim, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, né? E partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes.
E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Que episódio foi esse aqui? Foi aquele episódio em que Jesus nasceu, aí teve a visita dos magos, né? O que Herodes fez? Herodes falou assim: o rei dos judeus que eles estão falando nasceu. Então o que eu vou fazer? Os magos me enganaram. Eu pedi para que eles fossem visitar o menino e voltassem para me contar e falassem para mim aonde estava o menino. Só que eles não voltaram. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Herodes contou assim: poxa, quanto tempo tem? Mais ou menos 2 anos? Então, eu vou mandar matar todas as crianças, né, todos os meninos de 2 anos para baixo. Aí, eu vou aniquilar esse rei dos judeus. Esse que, por algum motivo, mais tarde queira tomar o meu lugar. Só que a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo falou para José para fugir, para ir para o Egito, tá? Então, José pegou o menino, pegou a sua mãe, a mãe do menino, e foi para o Egito. E só depois que Herodes morreu, que José voltou com Jesus, para que se cumprisse o que tinha dito pelos profetas, né? Do Egito, aqui ó, para que se cumprisse o que se tinha dito pelos profetas. Do Egito chamei o meu filho. Então o que Mateus estava querendo fazer aqui? Mateus estava querendo ganhar os judeus. Mateus estava querendo falar: tá vendo como é que ele é o Messias? Sabe, porque olha só como a profecia se cumpre. Olha só como a profecia se cumpre. Então, o que acontece? Essa profecia, inclusive, está escrito lá em Oséias 11:1, tá? Oséias 11:1. Tá ok, amados? Em nome de Jesus. Vamos prosseguir, então, em nome de Jesus. Então, o que o livro de Mateus coloca, além dessa questão da profecia? O livro de Mateus coloca Jesus ali no Sermão do Monte, capítulo 5, Sermão do Monte. Jesus colocando para o povo qual era o critério para que o povo de Deus alcançasse o reino de Deus. Aí ele começa a falar: bem-aventurado os mansos, os humildes de coração, os pacificadores. Então Mateus, ele começa a colocar isso aqui no capítulo 5. Ele faz um sermão no monte do capítulo 5 até o capítulo 7. Mateus faz um sermão no monte. E nesse sermão, olha só o que Mateus fala. Ele fala lá no capítulo 5, versículo 17, que ele não veio revogar. Ele não veio acabar com a lei, não. Mas ele veio, sim, cumprir a lei, né? Em outras palavras, ele veio completar a lei. Então a palavra de Deus nos fala ali no versículo 17 que Jesus veio cumprir a lei. Né? No versículo 18 também ele fala assim: ó, nenhum i ou nenhum tio vai cair sem que se cumpra a palavra do Senhor. Então o que acontece? Quando nós olhamos para esses 2 versículos, né, o que nós vemos? Nós vemos que o Senhor, o Mateus no seu livro, está supervalorizando o quê? A lei. Mateus está valorizando a lei. Por quê? Porque era isso que o povo judeu queria ouvir. Então, é por isso que nós identificamos que Mateus estava escrevendo o seu livro, a sua mensagem, para o povo judeu. E também para a igreja dos judeus. Para não só ganhar os judeus que ainda não tinham se convertido, mas também ele estava querendo fortalecer a fé dos judeus que já eram convertidos no Senhor. Né? Lá no versículo 23, lá no final, o que a gente encontra? Encontra Jesus Cristo caindo em cima dos escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas. Né? Então Jesus estava batendo realmente de frente, né,
com a religião judaica, com a hipocrisia da religião judaica. Jesus não batia de frente com a religião, mas Jesus batia de frente com a hipocrisia que estava por trás da religião. Sabe por quê? Porque quando Jesus bate de frente com a hipocrisia, isso significa que ele está valorizando a lei. Porque a lei é boa. O que é ruim é a hipocrisia que está por trás da lei. Então, o que a gente percebe no livro de Mateus é uma clara mensagem ao povo judeu. É uma clara mensagem, né, à igreja dos judeus que tinham se constituído principalmente em Jerusalém. A paz do Senhor, nossa diaconisa Suzana Maria, glória a Deus, seja bem-vinda. Então, o que nós encontramos aqui, queridos, no livro de Mateus? Nós encontramos Jesus, como eu falei, supervalorizando a lei, Jesus combatendo o judaísmo da época, porque era um judaísmo caído. Deus não criou o judaísmo para chegar ao ponto que tinha chegado naquela época, né? Ao ponto de Jesus fazer aquela purificação no templo, falar que o templo não foi feito para ser covil de ladrões, nem salteadores, né? E eles estavam fazendo o templo de covil de ladrões e salteadores, mas aquele lugar foi chamado e levantado para ser casa de oração. Então, era um judaísmo caído espiritualmente. E o que acontece é que Jesus, através do livro de Mateus, estava mandando um recado para o povo judeu, né? Jesus, o livro de Mateus está chamando a igreja judaica, né? Porque depois que Jesus morreu, os primeiros crentes foram judeus. Inclusive, houve até uma dificuldade do evangelho chegar aos gentios. Havia uma barreira. E eles, poxa, será que os gentios também têm direito? Aí aquela questão na casa de Cornélio. Deus teve que convencer, né? Pedro teve um sonho, um montão de animal impuro, né? Um lençol assim desce, um montão de animal impuro. Aí Deus fala assim, Jesus fala assim, Pedro, mata e come. Aí Pedro fala assim, Senhor, de maneira nenhuma eu posso comer coisa impura. Não, Pedro, mata e come, eu estou te mandando. Isso estava fazendo alusão ao quê? Que o evangelho não era só para os judeus, mas era para os gentios também. E houve uma dificuldade. Então, onde eu queria chegar é que, no princípio, a igreja era uma igreja de judeus. E o que o livro de Mateus estava fazendo? O livro de Mateus estava chamando, né, a igreja primitiva, a igreja dos judeus, para se tornar a manifestação da presença de Deus no mundo, o que era para ter acontecido com a religião judaica. Porque a palavra de Deus nos fala que eles foram chamados para ser reino sacerdotal, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá atrás, eles foram levantados para isso, para manifestar a glória de Deus no mundo. Mas o judaísmo caiu. Então o livro de Mateus fala assim, ó, o judaísmo caiu, mas agora somos nós, igreja judaica, igreja, vamos continuar manifestando a presença de Deus nesse mundo, porque foi para isso que nós fomos chamados. O livro de Mateus, ele une a comunidade judaica a Cristo. Ok? Então, o que nós vemos aqui nos livros sinóticos? Quais são os livros sinóticos? Por que sinóticos? Semelhantes. Ainda que tenham as suas diferenças, como nós falamos no começo, mas são semelhantes. Eles são diferentes do livro de João, tá? Ao qual nós estaremos falando na semana que vem. Então vamos lá. Livro sinótico, Mateus, Marcos e Lucas.
Então, falamos um pouquinho de Mateus. Quem tiver dúvida sobre Mateus, manda aí pra gente, manda uma mensagem e a gente vai estar tentando tirar a dúvida. Então, ou seja, depois do livro de Mateus, a gente se depara com o livro de Marcos. Como eu falei, eu li o livro de Mateus todo. Aí o que aconteceu? Quando acabei de ler o livro de Mateus, acabei a vida de Jesus todinha, voltei na vida de Jesus de novo, no livro de Marcos, desculpe, no livro de Marcos, ok? Então, o que acontece? Inclusive, irmãos, o livro de Marcos, ele foi escrito primeiro do que o livro de Mateus, ok? O livro de Marcos foi escrito primeiro do que o livro de Mateus. Mas vamos lá, vamos esquecer Mateus um pouquinho e agora vamos passar para Marcos. Livro de Marcos, outro evangelho sinótico. Livro de Marcos. Marcos, como nós falamos algumas aulas atrás, Marcos foi discípulo de Barnabé, foi discípulo de Paulo e foi discípulo de Pedro. Ok? Barnabé, Paulo e Pedro, né? Inclusive, na primeira viagem missionária que Barnabé fez com Paulo, né, o que nós encontramos na palavra de Deus é que Marcos ele começou a fazer essa viagem e depois ele retornou. Por algum motivo, ele retornou. Então, isso chateou o apóstolo Paulo. Na segunda viagem, Paulo não deixou Marcos ir. Houve uma briga entre Paulo e Barnabé por isso, porque Barnabé queria que Marcos fosse. Ok? E Paulo não queria levar Barnabé. Aí houve um racha, Paulo não queria levar Marcos, tá? Paulo não queria levar Marcos. Aí houve um racha, o que aconteceu? Barnabé levou Marcos consigo para uma viagem e Paulo levou Silas. Enfim, então esse irmão aqui que escreveu esse livro, irmão Marcos, ele aprendeu com Barnabé, aprendeu com Paulo e aprendeu com Pedro, né? Como nós falamos na segunda viagem, ele foi rejeitado. E esse irmão Marcos era um crente do primeiro século, morador de Jerusalém. Aí a gente vai. Mateus escreveu para os judeus. E qual é a mensagem que Mateus deixou? Jesus é o rei, aquele rei que viria. Sabe aquele rei que foi prometido, da linhagem de Davi, da família de Jessé? É Jesus, Mateus. Né? E essa mensagem tinha que ser para os judeus, que outra pessoa não ia entender. Agora, Marcos, para quem Marcos está direcionando o seu livro? Né? Então, Marcos escreve já não para os judeus, mas Marcos escreve para o povo romano. Marcos escreve para o povo romano. O povo romano daquela época era um povo muito trabalhador, muito poderoso e trabalhador. Ganhava tudo no braço, ganhava tudo na guerra. O negócio do povo romano era fazer acontecer. Era trabalho, né? Edificava algumas obras, o que tivesse que fazer. Na verdade, naquele período eles não estavam nem em guerra, porque foi o período da Pax Romana, paz mundial, porque o Império Romano alcançou praticamente o mundo todo, então havia paz no mundo. Foi o período que Jesus chegou. Então havia esse período da Pax Romana. Por isso, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Esse evangelho, esse povo, ele era um povo muito trabalhador, como falei, fazia acontecer, né? Inclusive, aí, o que Marcos ele começa a falar na palavra dele para direcionar esse evangelho para o povo romano? Ele começa a colocar Jesus como um servo trabalhador, né? Como aquele servo que veio para fazer acontecer e para trabalhar, que vinha exatamente de encontro aos anseios do povo romano, né? Lá em Marcos 10, capítulo 45, Marcos 10, capítulo 45, a palavra de Deus diz assim, versículo 45, vamos lá. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Marcos começa a deixar assim, ó, eu não vim para ser servido, não. Jesus, Marco coloca isso, que Jesus, ele fala assim, ó, eu não vim para ser servido, não. Eu vim para servir e dar a minha vida em favor e em resgate de muitos. Então, Marcos coloca o evangelho ali, a vida de Jesus, coloca Jesus como um servo trabalhador. O evangelho de Marcos, ele enfatiza os atos, as atitudes, o fazer, o trabalhar. Ele já não está mais fazendo o que fez no livro de Mateus. Lei, sermão de monte, né? Cuidado com a hipocrisia da religião, nada disso. Ele está preocupado com o trabalho. Ele dá ênfase ao quê? Aos milagres. Você começa a ler o livro de Marcos, daqui a pouco é milagre daqui, Jesus curando, Jesus, ó, só trabalhando. Cadê os discursos, sermão do monte? Livro de Marcos, objetivando, o que o livro de Marcos mostra? Marcos mostra que Jesus, Marcos, na verdade, é um livro prático e objetivo ao contar a história de Jesus. É um livro prático e objetivo. Jesus, aconteceu isso, aí Jesus nasceu, Jesus, né? A palavra mostra no livro de Marcos, daqui a pouco milagres, daqui a pouco sinais, daqui a pouco aí depois que Jesus começa a fazer os seus milagres e os seus sinais, daqui a pouco já entra na perseguição, porque os judeus ficam com inveja, né? Aí já começam a perseguir, né, a religião judaica, os judeus começam a perseguir Jesus. Então, né? Então, as narrativas eram muito objetivas. A narrativa, se nós pegarmos lá no começo do Evangelho de Marcos, aqui, ó, no começo do Evangelho de Marcos, as narrativas são muito objetivas. Não tem muito... Marcos não se preocupa muito com isso, não. Aqueles sermões grandiosos. Aqui mesmo no versículo 1, a gente vê as mensagens curtas, né? A mensagem aqui do batismo, a mensagem do batismo de Jesus, é coisa rápida. Jesus veio, batizou, né? E daqui a pouco começou seu ministério. Em outros evangelhos, né, fala, poxa, mas eu que tenho que ser batizado, e aquele argumento todo, eu que tenho que ser batizado por você, e você vem a mim. Não é verdade? Então aquele argumento, não, Marcos não, Jesus foi batizado aqui, ó, na tentação de Cristo, 2 versículos. Marcos aqui, ó, versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. Cadê? Aqui. 12 e 13. Logo, o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto, e ele esteve ali 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Acabou. Acabou a tentação de Jesus aqui, pedacinho, 2 versículos. Por quê? Porque Marcos não queria ficar naquele argumento que acontece com Mateus. Aí Satanás falou, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, joga-te daqui. Você vê que tem todo um jogo de argumento no livro de Mateus. Marcos não. Marcos mostra aqui, ó. E Jesus foi impelido, ficou ali no deserto, os anjos serviam. Acabou. Vamos partir para a vida prática de Jesus. Então, o que a gente olha aqui no livro de Marcos, o que a gente vê? Poucas parábolas, né? Em outros livros tem muitas parábolas. No livro de Marcos, quase nenhuma parábola, poucas parábolas. A Patrícia Malimboá Júnior, estou aqui, meu pastor, assistindo. Glória a Deus. Profeta do Senhor, seja bem-vindo. Patrícia e Júnior, glória a Deus, sejam bem-vindos. Vocês são de casa.
Bom, então o que a gente vê aqui no livro de Marcos é que ele se preocupa muito com ficar contando muitas parábolas, não, né? Ele conta ali sobre o ministério de Jesus na Galileia, o sucesso do ministério de Jesus. Jesus começou a pregar, daqui a pouco muita gente indo atrás de Jesus, fazendo o maior sucesso. Aí chegou no clímax, naquele momento bom, entrada triunfal em Jerusalém, Jesus sendo reconhecido pelos discípulos que era o Messias, entrada triunfal, todo mundo hosana, ou seja, o clímax, o apogeu, né, o ápice. Aí daqui a pouco começa o declínio, entre aspas, tá, gente? Que crucificação de Jesus não foi declínio, não, foi até uma vitória, mas eu tô falando assim, só pra gente entender a nível de ministério. Então ele foi lá, sendo adorado por todo mundo, daqui a pouco teve aquele apogeu, e daqui a pouco aquela perseguição, aí daqui a pouco Jesus crucificado, morte, ressurreição e, vamos pregar o evangelho em toda a criatura. Quem crê, quem crê em mim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão um demônio e acabou, vai à igreja. Então, Marcos é um evangelho prático. É um evangelho direcionado a quem? Ao povo romano, porque o povo romano era um povo prático, era um povo que trabalhava, era um povo que queria ver as coisas acontecerem, ok? Então, esquecendo agora um pouco o evangelho de Marcos, então a gente chega aqui num terceiro livro dos evangelhos sinóticos, que são evangelhos, como nós falamos, parecidos, mas têm mensagens diferentes. Tá ok? Evangelho sinótico, evangelhos de Lucas. O que aconteceu com o evangelho de Lucas? Evangelho de Lucas, Lucas foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Como nós identificamos isso? Quando nós olhamos para o livro de Atos, e algumas vezes a gente encontra ali o relato, aí Paulo foi viajando, chegou em determinado lugar, conversou com determinada pessoa. Aí, mas algumas vezes, a gente vê lá no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, lá no livro de Atos, ele falando assim, aí nós, primeira pessoa do plural, aí nós estávamos assim, aí nós fizemos isso, aí nós, ou seja, Lucas estava ali sendo companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Esse foi o Lucas que desculpe o sinalzinho aí, o barulho, irmãos, mas é uma mensagem no WhatsApp e esse sinalzinho aí é terrível para atrapalhar as nossas aulas, né? Então, mas vamos lá. Aí, Lucas era da onde? Lucas era gentio. Alguns historiadores falam que ele era de fala grega e ele era da Antioquia da Síria, né? Daquela igreja ali que era a igreja de Paulo e Barnabé. Ele era dali. E a palavra de Deus também identifica Lucas como médico. Lá em Colossenses 4, a palavra de Deus nos fala, Efésios, Filipenses, Colossenses 4, Paulo falando, dando instruções. Orem, é 4,14, tá, gente? É 4,4 não. Aí 4,14. Aí fala assim, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Só para falar essa citação aqui, quando ele está enviando saudações para alguns da igreja de Colossenses. Então, Lucas era companheiro de Paulo de viagem, grego, né, da Antioquia da Síria, e era médico. Né? Então, era uma pessoa que, a princípio, era uma pessoa culta. Então, para quem foi escrito o livro de Lucas? O livro de Lucas, amados, foi escrito para os gregos. Os gregos. Ou seja, a igreja gentia, porque já existiam igrejas de gentios, né? Como essas igrejas que surgiram nas viagens missionárias de Paulo, né? Colossos, Filipenses,
Efésios, a igreja de Éfeso. Então, esse livro ele foi direcionado aos gentios. E qual era o estilo grego? A filosofia, ela surgiu no período grego. Pelo menos, oficialmente, ela surgiu no período grego. Naquele período lá aí tem os filósofos, Aristóteles, Sócrates, né, e tantos outros filósofos que nós conhecemos, né, se nós nunca lemos, né, livros, alguma coisa desses filósofos, mas pelo menos a gente já escutou, né, já ouviu falar. E esses filósofos, né, Felipe da EBD, Felipe, né, creio que seja quem eu estou pensando, né, glória a Deus, mamãe Patrícia e papai Júnior, né, glória a Deus, amém. Então, amados, em nome de Jesus, o que acontece? Os gregos, eles eram pessoas que eles valorizavam muito o homem, a inteligência, filosofia, inteligência. Então, eles achavam que o próprio homem poderia resolver as suas questões, né? Creio até que questões espirituais dependia muito do homem, de resolver essas questões. Então a filosofia colocava todo o sucesso da humanidade no homem, né? Os filósofos, os gregos buscavam a perfeição do homem. Aí o que Lucas vem? Lucas vem mostrando no livro dele Jesus como um homem perfeito. Para alcançar quem? Para alcançar os gregos. E para fortalecer a fé da igreja gentílica, onde a cultura era a igreja onde membros que estavam congregando ali eram pessoas que advindas da cultura grega. Então, o que acontece? Lucas mostra Jesus como um homem perfeito e mostra a humanidade de Jesus, né? Então, o que Lucas começa a mostrar nesse livro dele? Ele começa a mostrar o coração, manifestar o coração de Jesus. Lucas começa a manifestar a compaixão de Jesus. Lucas começa a manifestar a ternura, o amor. Lucas começa a mostrar a inteligência de Jesus. Era tudo que os gregos almejavam. A inteligência. Aí, enquanto Marcos estava enviando o seu evangelho, escrevendo o seu evangelho para os trabalhadores romanos que gostavam de trabalhar, Lucas estava enviando para os gregos sabedoria. Aí, parábolas em cima de parábola. Parábola disso, parábola daquilo, parábola e mais parábola e parábola. Porque os gregos gostavam de raciocínio, gostavam de comparar uma coisa com a outra, fazer essas reflexões. Desculpa. Então, no livro de Lucas é dada muita ênfase às parábolas. O livro de Lucas valorizava muito as mulheres, mostrando a misericórdia de Jesus, uma coisa que não se vê nos evangelhos dos outros, por causa da cultura, a cultura pesada do judaísmo. Então, só uma pessoa muito inteligente, muito mente aberta, muito para frente, né? Muito para frente, sem deixar a vida espiritual para trás. Eu congregava na igreja, pastor Hércules Espíndola Martins, teve um dia que ele falou isso. Poxa, nós fizemos um culto jovem lá na Igreja Batista com o tema ser um crente para frente sem deixar Jesus para trás. Eu achei muito interessante esse tema, ser um crente para frente sem deixar Jesus para trás. Então, o livro de Lucas era mais ou menos isso. Ele era um cara inteligente, um senhor, né? Inteligente, pensava, não ficava preso àqueles dogmas do judaísmo, mas era para frente, mas sem deixar Deus para trás.
sem deixar a vida espiritual para trás, conservando tudo aquilo. Então, uma coisa que ninguém fazia, Jesus fez. Só os gregos eram capazes de fazer, que os gregos valorizavam as mulheres, né? Aí, Jesus começa lá no capítulo 2 do livro de Lucas, chamando a Ana de profetisa, a profetisa, olha só. Né? Coisa que algumas vezes as pessoas só davam alguns títulos para homens. Que cultura judaica, Oriente Médio, só dava, não, Ana a profetisa. Começa a colocar ali, aparecendo muitas mulheres, Isabel, Maria, aí aparece depois o Cântico de Maria. Olha só, olha como acontecem essas coisas. Né? Existe uma parábola, a parábola do juiz iníquo. Lá no capítulo 18, o juiz iníquo era uma viúva. A viúva insistiu tanto. Jesus fala assim, é assim que a gente tem que ter a vida de oração, a gente tem que insistir. Porque esse juiz iníquo, ele era iníquo. Ele era mau, mas pela insistência dessa mulher, ó, a mulher, olha só como é que Jesus está saindo um pouco da questão radical do judaísmo para alcançar os gregos, né? É isso que Lucas faz com o livro dele, né? Então, se não fosse a oração dessa mulher, esse juiz não teria julgado a causa dela, a insistência, né? Aí fala da viúva de Naim, né? Eu racionei aqui, né? Aquela pecadora que estava aos pés de Jesus, pecadora ali aos pés de Jesus, e coisa tremenda. Teve um certo momento, Marta e Maria estavam lá, Jesus estava ali na casa, conversando, pregando, aí de repente Marta fala assim, Senhor, Maria tá lá, ó, e eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui fazendo um montão de coisa aqui, organizando a casa, e Marta, tô aqui trabalhando, fazendo um montão de coisa, agora Maria tá lá, chama a atenção dela, Senhor. Aí Jesus fala, não, Marta, ela escolheu a melhor parte. Sabe onde que Maria estava? Estava lá junto com os homens. Porque quando Jesus visitava uma casa, não era de costume, ali na conversa de Jesus, do mestre, com relação aos homens, mulheres estarem ali, não. Né? Mas o que acontece? Maria estava lá. O que Jesus fala? Oh, deixa Maria escolheu a melhor parte. Oh, os gregos. Rapaz, esse é aquele que nós queríamos mesmo. Aquele que nós estávamos esperando. Mostra Jesus como um homem perfeito, um homem cheio de sabedoria, um homem que sabe colocar a palavra certa no momento certo. Né? Então Jesus, Lucas, aqui, nesse evangelho, ele foge totalmente da cultura do Oriente Médio. E o que ele começa a fazer? Ele começa a valorizar, entre outras coisas, as mulheres. Judeu não fazia isso. Não valorizava as mulheres. Né? Se nós estivéssemos... quando nós lemos a palavra direitinho, nós vemos que os judeus não valorizavam as mulheres. Aí Jesus valoriza os desprezados. Zaqueu, o publicano, ninguém gosta de cobrador de impostos, como nós falamos de Mateus, que era cobrador de impostos. Ninguém gosta. Aí olha a coisa maravilhosa que acontece na vida de Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero subir mais alto que eu puder. Foi isso que Jesus fez. Uma coisa que ninguém fez. Ninguém para ver Jesus. Né? A maioria das pessoas se limitaram a ficar ali na multidão. Aí o livro de Lucas coloca que Zaqueu aí, ó, o desprezado. Né? Aí coloca o ladrão na cruz. O ladrão na cruz era um ladrão, era um salteador. Aí mostra essa conversa do ladrão com Jesus. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mateus, na crucificação de Jesus, Mateus, ele fala sobre os dois salteadores, um do lado de Jesus. Mas ele não mostra o salteador se convertendo, não. Mateus não. Era outro foco.
a palavra de Mateus era para os judeus. Era outro foco. Então, Mateus, não sabemos por quê. Mateus foi ruim, foi ímpio, foi perverso, não sabemos. De repente, ele não tinha nem conhecimento dessa história. Até porque eu estava ouvindo uma palavra sobre isso e o pastor lá estava falando uma coisa certa, que a maioria das pessoas que estavam aos pés de Jesus na crucificação eram mulheres. Eram mulheres. E quando houve essa conversa de Jesus e o ladrão lá, a pessoa tinha que estar muito perto. Não era qualquer um que... Não foi qualquer um que ouviu, não. A pessoa tinha que estar muito perto para ouvir. E provavelmente uma mulher ouviu aquilo ali. E uma mulher passou para Lucas. E Lucas, opa, é isso. Eu quero alcançar os gregos. E isso aqui vai cair como uma luva. Né? Então, a gente vê ali, ó, o bom que? Samaritano. A parábola do bom samaritano. Os judeus que se consideravam bons, não. O bom samaritano foi o samaritano que ajudou. Jesus, toda hora dando uma alfinetada na religião, a religiosidade dos judeus. Aí, Jesus também coloca aquela parábola, era parábola em cima de parábola, reflexão, grego, filosofia, né? A parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, Jesus censurando o filho mais velho. Censurando o filho mais velho. Por quê? O filho mais velho ficou em casa, mas o filho mais velho era pior do que o filho mais novo que fugiu. Pior, porque ele vivia o tempo todo ali como escravo. O filho mais velho vivia o tempo todo ali também como o seu trabalho era como se fosse ele querendo uma barganha, porque ele estava trabalhando para receber alguma coisa. No finalzinho da história, isso sai do coração dele. Meu pai, eu vivi a vida toda aqui contigo, tu nunca me deu uma festa. Ou seja, então estava trabalhando ali, ficou para ganhar festa. Não foi por amor a mim? Né? Então essa parábola no livro de Lucas, do filho pródigo, está censurando quem? O filho mais velho que não foi. Sabe quem? Os fariseus. Então, amados, o que a gente entende aqui? Que a graça de Deus, ela é muito percebida no livro de Lucas. Favor imerecido. Essas pessoas aqui não mereciam. Todos nós, ninguém merece. Eu não mereço, você não merece, os judeus não merecem. Mas, quando nós vamos falar sobre viver politicamente correto, essas pessoas aqui, muitas delas não viviam politicamente correto e receberam a misericórdia de Deus. A graça de Deus alcançou essas pessoas e nos outros evangelhos nós não enxergamos isso. Nós já estamos terminando. E eu queria colocar aqui, quando se fala de evangelho sinótico, evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, muitas pessoas se referem a Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Vamos lá. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, no versículo 10, foi uma visão do trono de Deus. Visão do trono de Deus. Versículo 10. Ele viu um ser, Ezequiel. E quanto à sua aparência, dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem. Ó, o primeiro rosto, homem. Segundo rosto, leão. Terceiro rosto, boi. E o quarto rosto, águia. Esses seres viventes, quando Ezequiel tem a visão do trono de Deus, aparece lá de novo em Apocalipse, quando João tem a visão da majestade de Deus. Ou seja, os dois estão fazendo a mesma coisa. A visão do trono de Deus, a visão da majestade de Deus. Está vendo a mesma coisa. E nesses 2 lugares apareceram esses seres viventes.
um com cara de leão, outro com cara de boi. Em Apocalipse aparece com cara de touro, né? Homem e águia. Algumas pessoas fazem uma alusão, a referência exatamente aos 4 evangelhos, né? Quando ele se depara com a cara, com a primeira face, a face de leão, eles entendem que leão é o leão da tribo de Judá, que era a bandeira da tribo de Judá. E Jesus veio da tribo de Judá. O Messias veio da tribo de Judá. Era o rei Jesus, que veio da tribo de Judá. Esse rei, ele é descrito no livro de Mateus, né? Aí, a segunda face, a segunda visão é a visão de um boi, ou em Apocalipse, um touro. Para os antigos, o boi era sinônimo de trabalho. Olha os romanos aí de novo, olha os romanos. Era sinônimo de trabalho, produtividade, paciente. O boi trabalhava e tinha paciência para trabalhar, né? Então, isso tenta mostrar, né, para alguns estudiosos, tenta mostrar Jesus como o humilde trabalhador e produtivo, incansável. Então, quem é que pensava assim em trabalho? Os romanos. Livro de Marcos. Tá? Terceira visão de um homem. Ó, qual era a cultura que valorizava o homem? Qual era a cultura que valorizava o homem? Eram os gregos, que através da humanidade eles objetivavam atingir a perfeição. E Lucas mostra Jesus como homem perfeito. Livro de Lucas. E eu não falei do livro de João, não vou falar do livro de João hoje, mas só para completar, águia. A quarta imagem que os irmãos viram lá em Ezequiel e em Apocalipse é a águia. A águia é o predador que tem uma sabedoria no ar. A águia faz tudo. A águia é poderosa no ar, ou seja, nas alturas. Isso leva um pouco a falar sobre a divindade de Jesus, que é exatamente sobre isso que o livro de João fala, a divindade de Jesus, né? Em todo momento, como nós falamos aqui no começo, o livro de João já começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Olha os mistérios. É só para crente isso aí, amados. Mostra a divindade de Jesus. É só para quem está antenado com Deus, né? Mas os seus não o conheceram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só como é que é o livro de João. Totalmente espiritual, totalmente voltado para a igreja de Cristo, a igreja na sua totalidade. Era o livro de João. Então, amados, nós praticamente terminamos já o nosso bate-papo aqui sobre evangelhos sinóticos. No domingo que vem, a gente vai falar sobre o livro de João, porque os evangelhos, eles se dividem em evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Evangelhos sinóticos, evangelho de Mateus, Marcos e Lucas e o evangelho de João. Então, o que a gente entende é que, independente dessa divisão, todos eles falam que Jesus salva, todos eles falam que Jesus supre as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais, né? Todos eles mostram que Jesus é acessível. Nós temos como ter um relacionamento com Ele. Jesus está perto, né? Todos eles falam que nós temos que anunciar, pregar o Evangelho, falar sobre as boas novas. Todos eles falam que Jesus voltará e haverá um julgamento. Estavam me ligando aqui agora, tá?
o irmão que estiver me ligando, daqui a pouco eu vou retornar em nome de Jesus, porque nós já estamos acabando. Tá? Então, Cristo voltará. Todos eles falam isso, que Cristo voltará e haverá um julgamento. E a pergunta é, irmãos, para nós, será que a igreja vai cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu? Porque o povo de Israel, a religião judaica, foi criada para manifestar a glória de Deus entre as nações. Tá? Então, na época de Jesus, principalmente na época que foram escritos esses evangelhos, a religião judaica estava totalmente decaída. Jesus teve muito trabalho com a religião. Então, o que nós perguntamos aos irmãos é o seguinte: será que nós estaremos caindo no mesmo erro? Vamos tomar cuidado, Igreja de Jesus, vamos tomar cuidado, a coisa é séria. A coisa é séria. É viver em santidade, é negar a si mesmo, é dar toda a honra, a glória a Jesus. Nós não podemos nada, nós não somos nada. Algumas vezes só porque a gente prega mais um pouquinho, a gente canta mais um pouquinho, a gente trabalha mais um pouquinho, a gente já quer se endeusar, a gente já quer se idiolatria, adoração de si mesmo, como nós já comentamos. Será que a igreja? Eu espero que nós possamos, ao olhar para o livro de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, nas próximas vezes a gente começar a olhar com uma visão diferente, entender o que o autor estava querendo dizer, o que o Espírito Santo estava querendo dizer através desses livros. E eu creio que será uma bênção para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, eu quero estar agradecendo a todos os irmãos que estiveram aqui conosco. Pastora Daniela, nosso irmãozão Vitor Fernandes, Vanessa, Viviane, né? Michele, Felipe, tia Denise, aqui, Marcelo, Ana Paula, Patrícia Gomes, Patrícia Machado, juntamente com o Júnior, irmã Catarina, Deus abençoe. Continuamos orando pelo irmão Genivaldo, tá? Patrícia Machado, Felipe, né? Diaconisa Suzana, Evangelista Cláudio, minha filhota Laila, né? A nossa prima Márcia, ok? Glória a Deus. A Patrícia falou, que bênção, glória a Deus. E a Patrícia Machado falou que bênção, glória a Deus. E a Patrícia Gomes falou, amém, Jesus. Amém, Jesus. Que diminua eu, em nome de Jesus. Que nós possamos realmente diminuir. Muito obrigado pela presença de todos. Um beijão no coração, né? Nos corações de cada irmão e irmã. Em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, mais tarde nós teremos a nossa live aí com o nosso culto, né? Quero mais uma vez parabenizar minha mamãe aí que está fazendo aniversário, em nome de Jesus. Parabenizar o nosso irmão Edson que fez aniversário ontem. E amém, queridos, que vocês tenham um domingo abençoado, maravilhoso aí na presença do Senhor. Lembrando, amados, que Cristo em mim, Cristo em você e Cristo em nós é a esperança da glória. Ok? Um grande abraço, graça e paz.